Seja bem-vindo a essa videoaula sobre Lei de Boyle. Ao final, iremos compreender um pouco mais sobre essa lei que nos ajuda a entender o funcionamento de compressores. Ela foi publicada em 1662 por Robert Boyle, e em seu enunciado é afirmado que para uma massa fixa de ar, a uma temperatura constante, o volume do gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Primeiramente, vamos entender o que o enunciado quer dizer. Uma massa fixa de gás significa que a massa não varia durante o processo. Então, para obter este efeito, podemos aprisionar o gás, no caso aqui o ar, dentro de um cilindro com um êmbolo. Para facilitar a nossa compreensão, vamos ver esse processo em uma animação. Quando fechamos o cilindro com o êmbolo, nós temos uma massa de ar confinada em seu interior. Se pudermos desprezar a força de atrito, então o êmbolo fica parado quando a força peso, representada pela seta preta, mais a força da pressão atmosférica, representada pela seta roxa, é igual à força da pressão exercida pelo gás no êmbolo, representada pela seta azul. Se nessa situação, com o êmbolo parado, inserirmos uma massa com peso igual ao peso do êmbolo acrescido da força da pressão atmosférica na parte superior do êmbolo, ou seja, vamos dobrar a força aplicada. Da mesma forma, podemos dizer que vamos dobrar a pressão aplicada sobre o gás. Nós veremos que o volume do gás vai diminuir. Considerando que o gás seja ideal, então o volume que ele irá ocupar nessa situação será metade do volume inicial. Mas isso irá acontecer apenas se a temperatura antes de inserirmos o peso for igual à temperatura após a estabilização com o peso em cima. Agora que entendemos como a lei de Boyle funciona, vejamos um problema que pode ser resolvido utilizando essa lei. Um gás submetido a uma pressão de 2 atm e que ocupe um volume de 1 metro cúbico é comprimido até ocupar um volume de meio metro cúbico. Considerando que o gás é um gás ideal e que a temperatura não variou durante o processo, qual a pressão a que esse gás está submetido? Neste problema, temos uma condição inicial, em que conhecemos a pressão e o volume, e temos uma condição final, em que conhecemos o volume, e queremos determinar a pressão. Neste caso, podemos utilizar o modelo matemático da lei de Boyle, no qual P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, onde P1 é a pressão na condição inicial, V1 é o volume na condição inicial, V2 é o volume na condição final e P2 é a pressão na condição final. Agora basta substituir os valores e encontrarmos a pressão na condição final. Neste caso, a pressão ao qual o gás está submetido é de 4 atm. É importante ressaltar que quando utilizamos o modelo matemático da lei de Boyle, devemos utilizar a pressão na escala absoluta. Se utilizarmos na escala de vácuo ou na escala manométrica, o modelo não irá funcionar. Vejamos no vídeo a expansão do ar dentro do cilindro de duplação. Estamos utilizando um vacuômetro, então estamos medindo na escala de vácuo e podemos perceber que antes da expansão a pressão indicada é 0 bar, pois o gás dentro do cilindro está à mesma pressão do ar à sua volta. Quando realizamos a expansão, a pressão diminui e quando retornamos ao volume inicial, a pressão volta a ser igual à pressão atmosférica. Deve ser observado que a lei de Boyle vale para gases ideais. Então, o modelo não vai bater exatamente nos valores reais para o gás. Porém,
Essa lei nos fornece uma informação muito importante quando estudamos pneumática, que é quando um gás tem o seu volume reduzido, a sua pressão aumenta. E quando temos este mesmo gás tendo seu volume aumentado, a pressão diminui. Dessa forma, concluímos esta videoaula. Espero que ela tenha te auxiliado no estudo sobre a lei de Boyle e até a próxima.